separação, fala muito comigo, né? Então, nós vamos ler agora Deus trabalha no turno da noite, o capítulo 13. Ele está monitorando os meus pensamentos e sentimentos. Então, perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira? Eu escrevi o que eu quero ler para vocês, tá? Para mim não esquecer de nenhuma palavrinha, tá bom? Vamos lá. Essa história que irei contar é muito parecida com a história de Anita e o seu aluno Gerrit. Era uma garota muito sonhadora. Ela tinha uns 9 anos. Sonhava em ser professora, secretária, até marinheira. Ela tinha ela tem uma mãe muito carinhosa, atenciosa, que acompanhava na escola. Mas a garotinha não ia bem na escola. Ela tinha muita dificuldade de aprender. Se achava incapaz diante do resto dos alunos na sala de aula. Até os professores chamavam sua mãe para saber por que ela iria mal na escola e nas provas. Ela se sentia excluída, porque não conseguia aprender conforme os seus colegas. A professora juntava com a diretora e vivia fazendo reforço, sabendo como que poderia ajudá-la. Quando pediam para fazer uma redação, meu Deus, era um caos. Tudo que tinha que decorar era muito sofrimento, e assim com luta ela conseguia terminar os estudos. Ler livros, nem pensar. Falar o que está escrito, isso apavorava. Já estava cansada de ficar para trás. Todos lendo a Bíblia, o livro, e comentavam, e o que ela fazia, se sentia sozinha, porque não conseguia. Era porque realmente ela até queria fazer, mas as palavras não saíam da boca dela. Era muita tortura, mas ela não desistia. Ela sempre permanecia. Ela falava: um dia eu vou conseguir. Até que um dia, porque eu sei que um dia Deus olhou para mim e eu sei que Ele nunca me abandonou. Então, eu comecei a orar. E eu comecei a insistir que eu não queria desistir das promessas de Deus. E até que um dia, uma amiga, isso já é a fase adulta, a amiga dela chamou ela para ler um estudo, para fazer um estudo. E nesse estudo, ela explicou como que funcionava. Ela entrava no estudo e chamavam para lerem livros. E aí, no que ela entrou, ela falou assim: eu já tenho dificuldade para ler. Como que eu vou entrar no estudo? Mas até então ninguém perguntava: você lê bonito, você lê assim? Não, eu ficava na minha, ficava em silêncio. Mas até que aos poucos, até que o que eu quero dizer dessa história toda era eu a história. Eu vivi essa história. Ninguém acreditava mais em mim porque eu não conseguia ler. Eu não tinha. Eu tenho muita dificuldade, tinha dificuldade para ler, e nem os professores tinham mais paciência comigo, porque tudo que eles faziam eu não conseguia decorar, eu não conseguia apresentar trabalho, porque toda vez eu estudava, e toda vez quando eu falava, eu não lembrava das palavras, sumia tudo que eu estudava. A parte de decorar, nunca conseguia. Sempre era boa no que eu tinha que fazer manualmente. Se eu tivesse que pensar muito,
eu não conseguiria. Mas eu sei que Deus, ele trabalha no turno da noite. E eu sei que, como aconteceu na vida desse menino, a Anitta, a professora Anitta, que ela precisou agachar, ela precisou olhar para ele e dizer: Eu creio, eu posso pegar esse desenho e guardar como lembrança. É como eu entrei um dia que eu me emociono, desculpa, gente. Um dia eu entrei aqui e eu não acreditava que eu poderia estar fazendo o que eu estou fazendo aqui, falando do livro e do personagem. Porque quando eu participava de um grupo que ninguém queria saber a minha história, ninguém queria saber. Eu sempre era excluída. E quando eu entrei num grupo que ninguém olhava para mim, você sabe menos ou você sabe mais, mas sim, está somente assim, saber a sua história sem condenar foi a melhor coisa da minha vida. E aos poucos se passaram, eu li o livro, quando aconteceu, eu li o livro Seja Surpreendente, e aí foi para mim o, o auge muito grande, porque todas as terça-feiras era como se eu conseguisse quebrar mais uma barreira. E isso foram 6 meses que eu não conseguia, que eu me sentia pertencente, eu conseguia participar. E quando foi para mim ler essa história, eu chorei muito, porque a professora da história, ela agachou, ela se deitou, ela olhou para ele e deu confiança a ele. E é como eu vivi essa história. Até que um dia, quando a gente começou a ler vários livros, e aí a gente começava a comentar, aí cada uma comentava, eu ficava imaginando, nossa, será que um dia eu vou conseguir falar? Por mais que eu não sou tímida, mas eu não não é que eu não consigo, eu tenho dificuldade de ler e falar o que eu consigo, o que eu entendi. E aí eu ficava imaginando, falei, nossa, será que um dia eu vou participar? Será que um dia vai chegar a minha vez de falar? E aí eu falei assim, mas não vou conseguir não, nossa, essas mulheres é muito inteligente para fazer. Ai, nossa, e assim, eu ficava sonhando várias vezes, será que um dia eu ia conseguir? Até que um dia a Roberta começou a chamar, e falou, eu vou. Quando eu me vi dentro do negócio, eu falei assim: não, eu já não quero mais, eu já não quero mais. E ela não aceitava. Já teve dias de eu pegar o celular, mandar mensagem para ela, falar assim: Roberta, passa a minha vez, eu não vou conseguir fazer. Nossa, eu não sei ler, eu leio, mas eu não consigo. E assim, e quando foi a minha vez, eu não consegui falar quase nada. Mas, ao mesmo tempo, foi igual a professora fez, ela baixou e todas conseguia falar. Toda vez quando era assim, na minha vez, sempre dava complemento daquilo que eu não falei ou daquilo que ela sentia. E eu falo que Deus trabalhou comigo. Eu era esse menino. Eu sempre fazia fora, eu não fazia conforme os outros. Mas só que Deus me deu a oportunidade e me deu a chance de estar aqui, né, e falando dessa história. Eu me emociono porque hoje eu consigo ler bem mais do que eu não consegui. E cada dia que passa, eu consigo ler, falar um pouco mais daquilo que eu entendo. Mas eu falo que essa primeira história foi tremendo na minha vida. Eu já estava tão cansada de falar, poxa, queria tanto saber falar daquilo que Deus tem para mim. E aí todas começaram a me ensinar. Eu falo que eu amo esse grupo, mas uma falava, Lê, escreve o que você entendeu. E aí eu comecei a escrever. E aí eu li, eu só conseguia fazer, o exemplo, se tinha várias partes, eu conseguia fazer uma só. E as outras elas faziam, elas davam complemento. E aquilo ali me fortaleceu muito, porque elas não me condenaram pelo pouco que eu fiz, mas elas acrescentavam daquilo que eu não conseguia fazer. E hoje eu falo que toda vez quando é minha vez, eu ainda tremo, minhas mãos ficam geladas, a voz some, né? Mas
eu não vou desistir. Eu falo para o Roberto, eu não vou desistir. E assim foi o que Deus fez comigo, tá? Vou ler aqui. Você quer falar, Ana? Já? Ah, tá. Eu quero ler em Salmo 130, mas o Senhor me conheces e ele me sonda. Salmo 139. Sabes quando me sinto. Peraí, deixa eu ler do livro, que tá melhor. Não, eu escrevi aqui, peraí. Mas o Senhor me conheces, ele me sonda. Senhor, sabes quanto me sinto e quanto me sento e quanto me levanto. E acompanhas o meu pensamento, onde quer que eu esteja. O Senhor não esqueceu de mim, e hoje eu sei que ele nunca se esqueceu. O verso 17 e 18 da tradução livre, que eu achei incrível. Como é bom, Senhor, compreender que pensas em mim constantemente. Não posso sequer contar quantas vezes por dia os teus pensamentos se voltaram para mim. Os nossos pensamentos não pertencem, nunca foram nossos, desde os primeiros pensamentos nebulosos, centrados nas necessidades que tivemos quando estamos no berço, até esta manhã, ao sair de sobre as cobertas para enfrentar esse dia. Temos grandes habilidades para ocultar nossos pensamentos mais íntimos dos nossos entes queridos e amigos mais chegados. Não podemos, porém, escondê-lo do Senhor. A cada momento do dia, Deus vigia nossos pensamentos e sentimentos. Ele sabe o que estamos pensando e aonde vamos estar essa noite. Ele sabe exatamente como você poderia ajudar-nos se pedíssemos. Ele está vigiando, ele se interessa e ele se importa. Eu vejo hoje o quanto Deus da onde ele me tirou. Eu na escola, eu sempre fui a de ficar de reforço, eu sempre fui de fazer redação, quantas linhas era, eu contava as linhas para poder fazer. Eu sempre não, eu sempre era excluída, porque sempre tinha as nerds, mas eu nunca acompanhava elas. Então, eu comecei a me esconder nisso, eu fugia. Quando eu tinha que ler a Bíblia, eu lia, eu já li vários livros, mas eu não lembrava. Mas eu vejo quanto Deus, ele me importa comigo. Ele se importa comigo, ele se importa de colocar pessoas para me ouvir, ele se importa de, por mais que eu não seja, e talvez eu não seja mais do que uma mulher extremamente inteligente, mas eu sei aonde Deus quer me levar. Eu sinto e eu sei aonde Deus quer que eu deixe o meu carinho, a minha atenção, o meu abraço para alguém. Por mais que hoje eu não consiga, não que eu não consiga, que eu tenho um pouco mais ainda de dificuldade de falar aquilo que eu leio, mas eu sei que Deus ele tem mais para mim, então ele me leva aos desafios e conhece os sentimentos do meu coração, daquilo que eu tenho vontade, e eles me ajudam. Eu quero continuar. Só queria que soubesse que eu o amo. Só queria contar-lhe que eu estou orando por você. Aqui, nessa parte, ele fala sobre o seu amigo, que a gente tem amigos, né? Quem que não tem um amigo que a gente pode ter confidente de contar as coisas das dificuldades? Eu falo que eu tenho. Hoje eu tenho. Eu falo assim que quando eu estou no meu momento de tristeza, eu mando mensagem e logo eu sou respondida. Logo eu vejo pessoas que oram por mim, pessoas que me ouvem, e eu vejo que Deus, ele sabe o nosso caminhar, o nosso andar, né? Como eu estou agora aqui numa terra nova,
né, num lugar novo. Então, tudo assim, eu falo: "Nossa, eu estou passando isso novamente". Senhor, mas eu vou ter que passar isso tudo de novo? E aí tem dias que meu coração fica triste, entristecido, e aí eu pego e mando mensagem. Mando mensagem, tenho amigas, eu falo que as Top Glitter para mim, elas são minhas amigas, as que é o meu, o dia de, assim, de, como se diz, carregar mala da gente é para mim. Eu falo que já chegou dias de eu sentar no meu sofá e chorar muito um dia que eu mandei mensagem. E Deus, ele me ama. Eu sinto isso e ele também ama vocês, cada uma. Eu quero ler. Você lembra as vezes que Deus está vigiando você no decorrer do dia? Você já pensou nele, pensando e considerando as suas necessidades no turno da noite, enquanto você dorme? O Senhor Jesus diz que nosso Pai conhece as nossas necessidades antes de falarmos sobre elas. Este não é um Deus que se esquece dos detalhes, e não é um Deus que fica preocupado e se esquece de nos vigiar. Deus não se esquece, mas a gente sim. Deixo muitas vezes de olhar embaixo da mesa para ver se há alguém ali precisando de encorajamento ou ajuda. O que eu quero dizer sobre amigos, sobre encorajamento, eu estou vivendo, assim, umas fases bem turbulentas, né, como eu já disse, e eu acredito que todas nós. Eu acho que todas nós, temos uma parte do dia que o dia amanhece mais escuro, ou então, às vezes, a gente trabalha muito à noite e esquece que Deus também está conosco no turno da noite. Confesso que depois que eu comecei a ler esse livro, eu tenho dormido, eu tenho descansado melhor, porque eu falo: "Não adianta eu querer me esforçar na noite, se Deus quer trabalhar à noite". Então é como se eu tirasse a minha mão, se eu, tiro a mão de Deus para colocar a minha mão. E eu estou aprendendo todos os dias a aprender a descansar no agir, a descansar nas providências, a descansar que o maná vem todos os dias, eh, a descansar que não é da minha vontade, mas é da vontade de Deus, a descansar que o propósito é dele, que a vontade é dele, é do Senhor e não a minha. Confesso que é uma eu falo que é umas guerras internas, é uma guerra minha para não para que eu faça. Não, Senhor, o que que eu tenho que fazer que eu não estou conseguindo ver? Mas Deus tem me ensinado a descansar. A história, continuando a história do livro, que eu achei muito legal, que como Deus me prova todas as vezes que ele não me esquece, é como a história do filho, que ele foi para a escola e o pai dele disse que iria consertar a bicicleta dele. E ele prometeu: "Não, pode deixar que eu conserto". E quando ele avistou o seu filho chegando da escola, todo molhado, encharcado, até os ossos, ele perguntou: "Filho, mas se você montasse em cima da bicicleta, não seria mais rápido para você chegar em casa, ao invés de você ter chego todo molhado?" O filho simplesmente só olhou e falou: "É, pai, o senhor tem razão". E ele: "Mas então por que que você não fez?" "Ó pai, eu sei que o senhor é um homem muito ocupado e eu não queria te aborrecer. Eu não queria te pedir de novo para o senhor consertar o meu pneu". E ele olhou assim para o filho e falou: "Meu Deus, o quanto eu sou egoísta". Às vezes, a gente é tão ocupado demais que esquece de atender os que estão em casa, esquece de atender os nossos filhos, os nossos maridos. Às vezes, nossos filhos só querem, eu falo que dá um exemplo de conserto, mas às vezes nossos filhos só quer ser ouvidos.
só querem atenção do ouvir: "Filho, o que que você quer? Como é que foi seu dia? Como que você tem passado, na escola?". Vou dar um exemplo hoje, meus filhos, eles, têm 15 anos, né, acho que a Débora, não sei se ela sabe, eu sou mãe de gêmeos, 2 meninos, têm 15 anos, e hoje eles chegaram da escola e nós começamos a conversar, né, sobre os eventos. E hoje teve gincana na escola e o time deles perderam. O time deles estavam ganhando semana toda, mas eles perderam. Eles chegaram aqui arrasados. E aí, eu e meu esposo, a gente almoça junto, e aí nós começamos a conversar. E aí, filho, como é que foi? Fala, ai, mãe, nossa. Aí um começa a contar, e aí, mãe, eu ia arrumar até briga lá. Eu falei, mas filho, briga. Mãe, o cara falou tudo isso para não perder, né? Eu entendi a história, que para eles não perderem, eles não queriam perder, eles queriam ganhar, né? Mas ao mesmo tempo, assim, eu falava: "Meu Deus do céu", até, né, a dificuldade, como é que eu vou ajudar eles? Eu falo: "Ah, filho, é assim mesmo". E aí eles foram tudo caracterizado. Ontem tiveram que ir de roupa do lado avesso, aí foram com as calças tudo do lado avesso, a blusa. Aí hoje chegaram com as caras tudo vermelha, assim, ó, de roupa. Aí eu falo assim: "Meu Deus", mas aí a gente sentou, conversou, começamos a distrair, assim, né. E aí eu vi que eles deram uma melhorada no ânimo, mas às vezes a gente é egoísta de só falar assim: "Ah, é filho, nossa, perdeu, ixi, não dá ouvidos a eles". E é uma das coisas, como eu falo que eles parecem muito comigo, eles falam bastante, conversam bastante, tem bastante comunicação, então eu tenho que parar para ouvi-los, né. Eu quero continuar. Fico feliz, porque meu Pai celestial nunca esquece. Ele sabe quando tem um pneu furado, ele sabe quais são as coisas mais importantes para mim. Ele jamais falha em pensar, em considerar minhas mágoas, preocupações e pressões. Não é de se admirar, então, que Deus monitore as nossas atitudes e os nossos atos. Aí depois ele vai contar outra história aqui, né? Que foi o Roy e o Roy e ele, né? O Huron, e eles foram pedir para o pai para poder ir orar, que era um homem bem respeitado. Só que aí eles ficaram muito tempo no local e eles já estavam exaustos e cansados, né, de que isso ia durar pouco tempo e no fim durou muito mais tempo. Só que por essa trajetória, por todo o sofrimento, por todo o desgaste, ele ainda falou assim: "Nossa, foi bênção, né?". Foi então que o Senhor falou com ele: "Pelo menos vocês não estão no lugar errado", porque eles já estavam cansados, né. E e assim, às vezes a gente acha que: "Senhor, nós estamos, tem certeza que é aqui que o Senhor quer que nós estejamos?". Eu tive uma experiência há pouco tempo agora, né, que eu falo assim que todo dia é uma nova vida para mim. Eu e meu esposo, nós tínhamos decidido voltar para Alfenas, para minha cidade, porque as coisas não estavam caminhando conforme a gente queria. E aí a gente só tinha falado entre nós 2. E isso eu falo, se for um ano, se as coisas não mudarem, a nossa vida está toda lá, mas, né, talvez a gente se precipitou no que Deus falou para nós. Nós 2 conversando, só foi uma conversa e não ia, a gente não ia pegar de um dia para o outro as coisas e voltar. Mas, chegamos, fomos para o culto, e só sabia eu e meu esposo, nem meus filhos sabiam do que aquilo que nós 2 deveríamos falar, tínhamos falado. E, aconteceu assim, de nós falarmos, porque estava acontecendo um tsunami lá sobre as coisas financeiras, a empresa do meu marido, a minha também, né. E aí, a gente chegou lá no culto, de repente, o pastor começou a falar, a ministrar,
E o pastor começou a falar: olha, Deus está falando aqui que. Não, minto. Ele falou também lá no culto, mas ele veio aqui em casa. Ele falou: eu posso ir na sua casa, tomar um café? E eu falei assim: não, pode vir. Aí ele veio, meu pastor. No que ele veio, a gente só estava conversando, meu esposo também, tá? E ele virou e falou: olha, eu não sei o que vocês estão pensando, mas Deus está falando que não é para vocês voltar. Não é momento de vocês voltar, que é para vocês ficarem tranquilos, que Deus está no comando de todas as coisas. E aí eu falei assim, meu Deus. Aí eu e meu esposo falamos, olhamos um para o outro, falei assim, ué, como é que nós vamos voltar se nós dois só falamos só para nós dois e no mesmo dia Deus respondeu. Então, aqui eu creio que as orações chegam até Deus. Por mais que às vezes a gente está exausto e cansado, a gente não pode deixar de agradecer. Senhor, obrigado por mais um dia vencido. Por mais um dia, Senhor, que eu não procrastinei. Por mais um dia, Senhor Deus, que eu creio que o Senhor vai fazer um milagre na minha vida, na minha casa, na minha família, vai fazer um milagre na minha saúde, né? Em nome de Jesus. Eu já vou finalizar, que eu quero ler o texto, porque é muito lindo e eu nem consegui escrever a não ser isso, tá? Tá na página 152. Lembra-se de Jonas? O profeta, fora da sintonia, esbravejou contra o Senhor por causa de um evento aparentemente trivial? A planta que protegera a cabeça de Jonas do calor do sol havia secado. Aqui ele vai falar do texto bíblico, mas eu não vou ler. O Senhor argumentou gentilmente com seu servo. Não está vendo a sua atitude, Jonas? Você se preocupa com uma planta porque ela lhe deu um pouco de conforto em um dia quente, mas não se preocupa com uma grande cidade onde há homens, mulheres e crianças que morrerão em seus pecados, a não ser que alguém leve a eles a mensagem da salvação? Jonas, quero que você se importe tanto com as pessoas como se importe com as plantas. O Senhor não só monitora os nossos pensamentos, como gentilmente nos confronta. Baseado naquilo que encontra neles, se fechando os ouvidos à sua censura amável, ele fará uso das medidas disciplinares mais severas. Mas não deixará que as coisas passem em branco. Ele não é um pai irrevogável, irresponsável. Qual a nossa resposta a um Deus que nos conhece tão intimamente? Natanael tinha qualquer ideia de que Deus o observava quando ficou debaixo da figueira. Ele sabia que Deus estava monitorando cada um dos seus pensamentos. Não até que o Senhor lhe disse: eu te vi quando estava debaixo da figueira. Você talvez esteja debaixo da sua própria figueira, imaginando se alguém sabe ou se importa com os seus problemas. Ou talvez esteja debaixo da mesa como um pequeno Jared, refletindo, frustrado sobre os seus fracassos. Não cometa o erro de pensar que está sozinho ali. Se uma professora inteligente chamada Anita ama suficientemente seus alunos para arrastar-se para debaixo de uma mesa com uma palavra terna, um pedaço de fita adesiva, então quanto mais o seu Pai Celestial se agradará em escorregar para debaixo da mesa, só para lhe fazer companhia. Mesmo que você tenha pintado fora do contorno do. Eu quero dizer para vocês que, para mim, falar hoje sobre isso foi bem difícil, porque é o que realmente eu tenho vivido. Tenho vivido coisas que dá vontade de voltar para trás, ou então de ficar debaixo de uma árvore. Dá vontade de nem querer pensar em sair. Mas eu estou aqui, eu e meu esposo estamos aqui
cumprindo o chamado de Deus, o propósito de Deus. Fomos sim chamados, Deus falou mesmo e fala muito aqui conosco. E eu sei que Deus ele está trabalhando no turno da noite na minha vida, e eu sei que Ele está trabalhando na vida de vocês. E é isso. Eu vou Alguém quer falar? Robertinha? Letícia, deixa eu te falar. Assim, às vezes eu vejo você falando de ficar longe, né? De todo mundo, que você foi, que você não sabe, como se diz, qual que é seu destino agora. Eu vivi essa fase, acho que foi uns. Eu saí daqui, a Letícia tinha 7 meses. Eu voltei, ela estava com. Ela tinha completado 18 anos. Então, eu fui para São Paulo. Letícia tinha 7 meses. Era só eu e ela e meu marido também. Era, como se diz, eu saí do interior, uma cidadezinha pequenininha, pacata, e fui para umas, como se diz, o povo fala, né, que São Paulo é uma selva de pedra. Para tudo quanto é lado que você olhava, era só aqueles prédios, aquelas coisas, aquele monte de carro, um monte de ônibus. Eu pensei, teve uma época que eu pensei que eu ia ficar louca. Mas, de repente, eu me vi perto de um monte de, assim, sabe com quem que eu fazia amizade? Com a vendedora da farmácia, a vendedora da lojinha que um dia eu fui lá comprar roupa de frio para minha filha, que era subir na rua. Aí todo dia, às vezes eu saía com a Letícia de tarde, ia, passava na porta de uma, ficava ali um tempo, passava na porta da farmácia. Aí, quando eu vi a Letícia estava crescendo, ela começava a andar e ia ali arrumar. Ela falava, mãe, vou arrumar o sabonete. E ela ficava lá. O tempo que eu estava comprando, ela estava arrumando o sabonete nas prateleiras. Era muito engraçado. Aí depois, de repente, vai a gente para Osasco. Aí Osasco já era mais interior. Depois eu fui para o Rio. Aí no Rio era pior, porque lá, assim, tinha muita gente que eles nem te cumprimentavam no começo. Eu morava num prédio também, e às vezes a pessoa entrava no elevador, nem na sua cara não olhava. Era terrível. Eu pensei que dali eu ia largar meu marido e ia vir embora. Falei assim, não aguento mais, eu vim embora. Fiquei lá uns 4 anos, aí a gente foi para Governador Valadares. Nossa. Lá era pior, porque lá o povo acha que é rico. Acha que, como se diz, principalmente as mulheres, os maridos vão para os Estados Unidos trabalhar e as mulheres ficam lá. Então é tudo madame, né? E aí lá, mas aí lá eu fiquei 1 ano e meio, depois eu voltei para o Rio. Aí no Rio eu fiquei mais um tempo. Aí foi quando eu conheci a Ana, quando eu mudei para lá e conheci a Ana. Então Sabe foi a minha. como? Hã? Sabe como? É lógico. O meu banheiro começou a vazar no banheiro dela. Pois é. Aí eu tive que bater lá no andar de cima e falar assim, vizinha, você vai Seguinte, pagar para arrumar o meu banheiro? ai, Eu tive que ir com a cara e a coragem, né? Porque como que faz? Aí ela que tá estragando meu banheiro, é que tem que arrumar, ué. Isso é um absurdo, trem desse. Então, aí, hoje, às vezes, eu sinto falta daquela época. Porque eu falo assim, eu moro aqui, eu tenho eu tenho os parentes, tem irmã, tem minha mãe, tem todo mundo aqui. Mas, às vezes, eu me sinto sozinha. Que ao mesmo tempo que eu tenho todo mundo, eu não tenho ninguém. Porque as amizades que eu tinha lá é diferente, assim, de você chegar, se você contar alguma coisa, ser confidente em alguma coisa. E aqui eu sinto diferença, entendeu? Eu sinto muita falta de algumas pessoas de lá. Mas a gente vai, como se diz,
a gente vai... Eu falava que eu era... como que é? Eu vivia a vida de cigano. Um dia eu estava aqui, outro dia eu estava ali, e aí eu tinha que me adaptar. E, como se diz, e é viver um dia de cada vez, né? Cada dia você está aprendendo, você está moldando, você está fazendo uma coisa, você está adaptando uma coisa na sua vida, aí você vai melhorando. É assim, te confesso assim que onde eu morava, eu já tinha tudo. Eu só não tinha assim mais a presença de Deus, que aí essa parte eu não troco para cá. É muito novo. O exemplo assim, as oportunidades que eu tenho aqui, lá eu já não tenho. Mas assim, em contrapartida, outras partes são bem desafiadoras. Mas aí Deus me mostra assim cada vez alguém que também superou a mesma coisa que eu superei, que tem uma experiência também que eu tenho. E Deus aqui ele fala muito, muito mesmo. Essa parte assim é bem gratificante. Aí começa a superar. Bom, qual que você põe na balança? A sua vida rotineira que você tinha lá ou uma vida nova com Deus aqui? Então, mas confesso assim que não é fácil, é um processo, mas tem dias que as lágrimas caem bastante, mas tem dias que tem de alegria também. Com o passar do tempo, daqui uns dias você vai rir de tudo isso. Ai, bom. Mas é isso, né? Às vezes Deus tira a gente da zona de conforto para poder falar com a gente. Deus não faz nada por acaso. E mesmo. E como a Silvia falou, às vezes Deus tira a gente perto de parentes, de pessoas que são tão próximas, e você pensa que são tão próximas, e não são. E daí Deus coloca a gente do lado de pessoas que a gente nem conhece direito, que é para ter com quem contar, com quem conversar, sem ser julgado porque já te conhece, porque é da família, né? Então, Deus faz essas coisas mesmo. E Deus, ele tem esse poder, né? E ele tem esse direcionamento, às vezes, na vida da gente. Olha quanta coisa aconteceu na minha vida depois que a gente veio para cá. A gente vive uma dependência de Deus totalmente diferente do que a gente vivia no Brasil. E Você às é meu vezes, espelho, Roberto, às vezes as pessoas espelho de Deus. que me conhecem do Brasil antes, até parentes, pessoas falam assim: ah, vocês mudaram muito. Vocês não são mais aquelas pessoas que de quando vocês estavam aqui. Realmente nós não somos mais. Meu marido esses dias falou: ah, será que foram eles que mudaram ou fomos nós que mudamos? Fomos nós que mudamos. E graças a Deus nós mudamos para nos parecer mais com o Senhor. E isso, às vezes, reflete tanto que nos afasta de pessoas que você menos espera. Você menos garante. Você fala: meu Deus, eu nunca pensei que eu fosse ter que viver longe dessa pessoa, até de parente. E Deus faz isso. Por quê? Porque ele quer trabalhar o nosso caráter, ele quer trabalhar o nosso jeito, ele quer fazer a gente depender dele e não dos outros. Sabe? Tirar Tá, a Matheus? gente da zona de Passa conforto. a língua aí dentro, vai lá lavar esse potinho lá no banheiro. Ele foi, ó, Ana. E às vezes também ele faz porque ele quer saber até que ponto você é capaz Sim, de, exatamente. de Né? resolver, de aguentar, de Esse, chegar. esse livro tem falado muito aos nossos corações a respeito de que Deus trabalha quando você pensa que ele não está trabalhando. Não é só porque Deus trabalha no turno da noite. Deus não dorme. Deus não precisa da nossa fadiga. Ele não tem a nossa fadiga. Ele não fica exausto com as pessoas igual a gente fica.
né? Então, esse livro está ensinando a gente que a gente pode confiar, mesmo quando ele está em silêncio, mesmo quando ele não está falando nada. Você pode confiar. Ah, será que eu estou indo no caminho certo? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Se você está perto do Senhor, você tem que estar ouvindo a voz dele. Se você não está perto do Senhor, como é que você vai ouvir a voz dele? Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito, para que nós fiquemos mais parecidos com ele, de acordo com o propósito dele. E que imagem e que semelhança nós temos com o Senhor, né? Então, esse livro é muito bom. E Letícia, você é maravilhosa, viu? Fica com esse negócio aí, não, que, não sei falar, que não sei o que lá, né? Ai, gente. Mas é um desafio para mim muito grande. Então, Eu mas é no queria. desafio que o Senhor age. Se você ficar Mas, sempre na sua zona de conforto, não sei, não vou fazer, não sei, você não vai para não, mas eu frente. não desisto. Eu É não isso aí. desisto, É isso aí, tá? não pode Eu desistir. vou ficar igual vocês. Na Não. imagem semelhante de Deus, amar meu próximo, então eu vou ficar. Como diz Paulo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, Isso. né? Eu vou ser imitador de Não de vocês. mim, só de Não, de Cristo. Cristo. É. É muito Então, bom. a Lu que quer falar, eu acho. Lu, Não, Lu, não quer não? É isso aí, não dá para. Aí, ó. Aqui é Sinfonia uma do Nosso. sinfonia, filho, só Jesus. meu E eu, Deus do e eu céu. dando xarope para ele, ele brincando na minha cama com xarope, Senhor Jesus. E eu ia Lu, falar para que você não se compare, porque o É seu isso aí. jeito de falar Totalmente diferente. toca o nosso coração de uma forma que a Roberta não toca, É que a, exatamente. É o entendeu? Senhor. Eu já falei para ela. Quando já a falou. gente quando a gente se dispõe, se coloca para o Senhor agir, não é a gente, não é nada sobre a gente, né? E a gente tem que ser humilde para aprender isso. Ah, tadinho. Alguém quer falar mais, gente? Lu, quer A Lu falar não alguma quer. coisa? Ela disse que não. A Mônica entrou, mas eu acho que ela deve ter chegado na casa dela, então acho que ela não vai entrar de volta, não. Então, eu vou parar aqui Ah, de. vai, ela tem que falar oi para mim? Eu vou parar de gravar, então, tá, gente? Então, para. Ok.